Olá, então, bom dia. Este desenho, ele constou numa abertura, numa live no Facebook. E eu não quis fazer a live no Facebook porque o horário é muito cedo, né? Que eu estava fazendo agora muito cedo. Então, eu prometi o seguinte, que eu estaria fazendo este vídeo e estaria colocando no YouTube depois. Então, estamos aqui agora, vamos fazer a pintura e depois a gente põe no YouTube, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro passo para a pintura é o seguinte, nós trabalhamos com o fundo. Aqui, olha, eu tenho um acabamento nessa cor, tá vendo, ó? É uma cor bem delicada, em tons de areia, caramelo, cerâmica e os tons de verde que você aprouver e colocar no seu projeto, tá? Eu ensinei como fazer esse projeto, que basicamente é isso aqui, ó. Usando um gabarito, eu desenho a rosa aqui, eu desenho outra rosa aqui, coloco as folhas de acordo com o que eu quero no meu projeto, né? Eu não tenho isso aqui no papel, mas eventualmente posso copiar também no papel e depois passar para quem interessar, tá bom? Então, é o seguinte, deixa eu colocar meu lápis lá. Vamos trabalhar, ó, tô com um pincel antigo, velho aqui, um Tigre 815, bem batido, né? Eu quero fazer um fundo que não interfira muito na cor das rosas, tá? Então, eu vou trabalhar o caque, ó. Vou trabalhar o caque e uma basezinha, né? Que é pra suavizar, tornar aqui a parte de sombreado um pouco mais suave, ó. Então, ela vem aqui. O pano tá meio solto, realmente, porque aqui no centro eu não tenho colocado a cola permanente, porque andei tendo problema com a cola no grudar no avesso do pano. Embora tivesse aguardado a secagem praticamente completa, tá? Mas, né? Aqui, vamos lá. Faço o trabalho de esfumar, ó. Aqui. Uma parte de fora, fazendo barulho, um pouquinho mais leve, olha. Né? Vou pegar aqui na pontinha, ó. Ponho só no cantinho aqui, ó. E já puxo pra fora. Ponho a tinta, tá? Vou lá no diluente, ó. E dou uma umedecidinha ali onde estava a tinta, um pouquinho mais acesa, né? Um pouquinho mais forte, ó. E o diluente já deixa a tinta um pouquinho mais fraca, tá? E aqui a gente também, ó, diminui a força do sombreamento, tá? Então, vamos fazer esse fundo somente, olha, nas partes onde não incida uma folha, tá? Onde não tem uma folha. Porque o apoio maior, né, do desenho, do projeto, olha, é aqui. Ó.
Normalmente a gente usa um pouquinho mais de... Vou fazer um pouquinho aqui também. Bem o cantinho e bem leve, tá? Ó. Tá? Vou usar aqui agora, aqui nesta parte, ó. Tem o contato com a rosa, né? É onde tem o contato com a rosa. E eu vou fazer nesse cantinho também, aqui do encontro dessas 3 folhas, porque eu acho que fica legal por ser a parte baixa do desenho, tá? Então, eventualmente, vai incidir uma sombrazinha aqui. Vamos fazer aqui desse ladinho também. Usar um pouquinho de diluente aqui, ó. Tá? Vamos pegar aqui também. Tudo que faz um encontro com a rosa, a gente vai sombrear. Então, aqui, ó, tem só um pouquinho também, ó. Aqui, aqui e aqui. Vamos fazer. Ó, aí, pega no cantinho do pincel, ó, e leva pra fora. Tá vendo? Restinho de tinta que fica, já serve pra você fazer ali. Fazer esse sombreadinho, ó. Eu faço isso tudo antes da pintura. Vou fazer um pouquinho aqui também, para não ficar muito vivo ali, né? Para melhorar a profundidade. Bom, concluída essa parte, nós vamos trabalhar as folhas. Vamos trabalhar as folhas. Eu vou trabalhar com pistache. E vou trabalhar com o verde oliva. Eu não quero uma folha muito forte, muito pesada aqui, tá? Vou cobrir aqui, ó. Como foi feita uma livezinha aí mostrando como que eu faço as minhas folhas. E as minhas folhas eu trabalho assim. E ontem eu estava trabalhando, usando o meu pincelzinho fininho para fazer um detalhe nas folhas. Eu acho que porque eu deixei ele na água e o cabo é muito fininho, ele acabou se estragando. E aí eu não vou ter ele, mas eu já providenciei um outro para poder trabalhar com, né? Fazer a mesma... Nossa, tem um vizinho martelando alguma coisa aqui, gente. Tá meio complicado fazer vídeo aqui, porque quando não são os cães, né? São os vizinhos martelando, ou barulho de moto, ou entregador buzinando na vizinhança, né? Fica estranho, porque a gente não tem um estúdio para gravar, né? A gente grava no nosso local de trabalho. Aqui, por exemplo, eu gravo na minha oficininha aqui, ó. Eu não chamo o meu local de trabalho de ateliê, porque eu considero o meu local de trabalho uma oficina de trabalho, tá? Ateliê também é um local de trabalho, é uma oficina, né? Mas eu considero e eu chamo o meu espaço de
oficina, tá? Vamos fazer assim, de 3 em 3, que é para não ter problema de secar essa tinta. Eu trabalho molhado no molhado, tá? Deixa eu tirar uma... Eu trabalho molhado no molhado, então, tudo... Só vou trabalhar uma cor em cima dessa, enquanto essa base ainda esteja úmida, tá? Que a gente chama trabalhar molhado no molhado. Então, vou lá, vou trabalhar aqui, ó. Tudo que faz divisa com a rosa aqui recebe esse tom de verde oliva, tá? Nós fazemos uma base com verde pistache e depois a gente vem com o verde oliva fazendo a parte de sombra, tá? Opa, ó. Eu tô tirando direto da tampinha, porque é o meu jeito de trabalhar. Gente, olha, às vezes a gente vê aí o pessoal que trabalha, que faz pintura e tal, trabalha com godê, trabalha com, né, de uma outra maneira. Eu me sinto bem trabalhando assim, e exatamente eu gosto de mostrar exatamente como eu trabalho. Não adianta eu querer fazer apresentar um trabalho, dando a impressão que eu faço diferente. Não, não faço nada diferente do que eu tô mostrando aqui pra vocês. É bem assim mesmo, ó. No meio, vou dividir, ó. Vou lá na pontinha, faço a parte mais escurinha na ponta, do lado contrário, né? Fazendo um lado oposto aqui. Olha, fazendo a folha. Sempre escureço um lado e deixo um lado mais claro. Ó. Deixa eu ver, não. Pra lá. Aqui a gente escolhe, tá? Não existe um parâmetro assim, tem que fazer assim, esse lado pra lá, esse lado pra cá. Se você não tiver liberdade para trabalhar desse jeito, então fica complicado, porque você vai estar sempre atrelado a alguma coisa, né? Eu vou tirar o excesso de verde oliva aqui, porque nós vamos fazer essas outras 3 aqui de baixo, ó. Eu trabalho tudo primeiro assim, tá? Ó. Eu vou depois dar um detalhe aqui também, que eu quero que fique bem assim, porque é a maneira como eu faço as coisas. Então, a pessoa não tem que fazer exatamente como eu. Isso aqui é só um parâmetro para que a pessoa possa depois desenvolver o seu modo de trabalho, tá? Você capta uma coisa aqui que eu tô passando, capta uma outra de um outro colega que tenha passado aulas de pintura, e você vai se adaptando e fazendo a sua leitura, né? Faz a sua leitura e aplica depois conforme a sua habilidade, conforme o que você aprendeu, né? Porque você, depois que você aprendeu, você vai aplicar o seu modo de trabalho, ó. Né? Não precisa ser exatamente o que eu faço, você vai se adaptar, né? Por isso que é importante assistir vídeo de vários colegas, de vários professores aí. Eu não me intitulo professora, porque eu acho que é assim, a gente trabalha. O meu trabalho é esse. Se eu posso ensinar o meu jeito de trabalhar, né, não quer dizer que eu seja professora. Eu acho que é assim, a gente mostra, se você consegue explicar para que uma pessoa entenda o que você está passando, né? Como um método, como
Olha, eu trabalho exatamente como eu estou mostrando aqui, tá? Meus projetos não são muito elaborados, são projetos simples, até que, porque onde eu vendo eu não posso ter um trabalho muito elaborado, que me tome 3 horas de trabalho e que eu pudesse cobrar um valor maior, porque onde eu trabalho, né, a clientela tem um valor, um poder aquisitivo, assim, bem, né, meio que limitado. Então, eu trabalho no lugar de turista, nem sempre a pessoa que vai num local turístico, ela vai comprar uma peça, a não ser que seja para uso próprio, né? Ela vai comprar e pagar o preço que a pessoa pede. Eu tenho lá também, né, para esse tipo de cliente. Mas a maior parte da minha clientela compra para levar uma lembrança para um parente, um amigo, né? Então, eu não posso ter trabalhos muito elaborados, porque senão eu não vou ter preço para trabalhar lá. Eu já expliquei isso em outras oportunidades, né? Porque tem gente que fala que o meu trabalho é muito barato. Tem um cabelo aqui, gente. É meu, porque é branco. Então, a gente trabalha assim. Eu faço por onde o meu trabalho ser visto e aceito, né, por pessoas que possam pagar por ele. E eu não, justamente isso, eu não posso trabalhar com um valor muito alto em função da minha clientela mesmo. Então, eu me ajusto, né? Eu me ajusto ao que eu, que eu pretendo, né? Se eu quero atingir um público com um poder aquisitivo um pouquinho maior, eu vou trabalhar um projeto um pouco maior, né? Mas do contrário, não. Isso já me satisfaz, tá? Porque eu não preciso tá fazendo um trabalho muito elaborado para justamente não encarecer, né? Isso me satisfaz porque eu ganho um dinheirinho e consigo, né, me movimentar, porque isso para mim aqui também, gente, é uma terapia. Eu faço um trabalho que ele me serve de uma complementação de renda e uma terapia. Porque eu estou aqui trabalhando, ó. E depois, no domingo, eu vou trabalhar lá no centro comercial, onde eu faço as vendas, né? Então, é assim que funciona. Então, tá, olha. Da mesma maneira como eu tô passando aqui, ó. Eu vou trabalhando todas as folhas, ó. Né? Ainda não estão concluídas, nenhuma delas está concluída, né? Só tem um esqueleto das folhas aqui, ó. Então, primeiro você faz a divisão, faz aqui onde ela encontra com a flor, com a rosa, ela vai já fazendo um sombreado um pouquinho maior, porque presume-se que ela esteja fazendo sombra na folha, tá vendo? Ó. Fica na parte de baixo, né? Pronto. Aqui. E aí a gente faz a outra. Eu procuro fazer em movimento, assim, porque eu acho que a folha não vai ficar dura, né? Então eu tenho essas coisas comigo, assim, trabalhar um movimento aqui. Bom, tá aqui. As folhas estão quase concluídas. Vamos trabalhar
um outro detalhe que eu quero mostrar. Então, eu vou pegar aqui o caramelo. Ó, tiro o excesso aqui no dedo mesmo, tá? Ó, eu vou trabalhar aqui na ponta dessa folha, ó. E sempre puxar pro lado onde tiver a parte mais escura, ó. Vai lá no claro, mas ele vem aqui, ó. Tá vendo? É como se estivéssemos amadurecendo a parte da ponta da folha. E eu quis usar essa cor por causa das cores que nós vamos usar na rosa, tá? Então, se alguém já quiser ir pintando junto, né? Já pode separar as cores que nós vamos usar. Bom, então vamos lá. Vamos concluir isso aqui, porque tem que ir por partes, né? Não vamos atropelar a aula. No momento, o que a gente vai fazer é isso aqui. E aí, eu vou fazer lá na última, ó. Pronto. Mas não estão ainda concluídos, né? Então, vamos pegar agora, vou tirar o caramelo do pincel, tô usando o mesmo pincel desde o início, tá? Então, tirei. Então, eu vou usar aqui uma mistura, é um mix de branco pistache e tem um pouquinho de erva doce aqui ainda, né? Porque era um restinho de tinta e fica ruim pra gente trabalhar, porque fica dentro, no fundo do potinho, então a gente trabalha com... Vai lá e mistura. Eu uso essas misturas de cores, né? Porque a gente não pode perder a tinta. Ó, vou vir aqui. Ó, trabalho na largura do pincel, ó. Tá? Aqui eu dou uma puxadinha. Vou puxar esse aqui como se estivesse encontrando com essa aqui, ó. É só pra melhorar. E tudo lembrando que, para melhor fixação dessa tinta e permanecer com qualidade, toda a pintura é feita uma tinta sobre a outra, sempre úmido, tá? Então, a tinta base, aquela que nós usamos primeiro lá, que é o pistache, ele ainda não secou, tá? Tudo úmido aqui ainda, tá? Então, a gente trabalha as tintas assim, porque aí vai haver uma melhor integração das tintas, né? E realmente, após a secagem, ela se fixa com mais garantia, né? De que não, tudo que você fizer uma tinta sobre a outra vai permanecer, tá? Ó. E vamos trabalhando assim, fazendo praticamente, acompanhando o movimento da folha, né? Ela tem um movimento e você vai acompanhando, tá? Então, aqui, ó, a mesma coisa. Encosta e puxa. Quando vai chegando no final do traçado, você levanta, ó. É mesmo, eu puxo daqui pra lá, tá? Eu não encosto lá na sombra, olha. Pra que ela me dê uma sensação de profundidade, né? Porque se eu encostar lá, ela vai ficar marcadona, né? Pesada, né? Fica uma pintura pesada, marcada. Ó. Aí, quando ela vem, ó, ela não vai até a borda lá, ó. Quando ela vem, é a mesma coisa, ela vem de lá, mas quando ela chega próximo da sombra, ela
levanta o pincel, acentua o traço, né? Levanta, tira o peso, né, da mão, ó, e trabalha dessa maneira, ó. Tá? E a mesma coisa, você vai trabalhando todas as folhas, ó. Um traçado simples, tá? Um traçado simples, eu considero, né? Esses traçados simples, sem interferência de técnica, nada. É um trabalho que você vai desenvolver depois, né? Com a sua mão. Aí, vou pegar um pincel pequeno, vou pegar um pouquinho mais de tinta na tampa. E vou trabalhar um outro detalhezinho que eu gosto de aplicar aqui. Ó, aqui e aqui. Ó, venho em todas as folhas, eu faço esse traçado. Ó, tinta de um lado só do pincel, e você vai conseguir fazer esse traço bem fininho, ó. Tá? Ó, faz o traçadinho. Bem, define bem, ó. Fica um desenho de folha bem legal, ó. E aí, praticamente já concluímos, né, as folhas. Vamos já aproveitar e vamos fazer, porque eu tenho um pincel, ó, ele é feito bem em formato de cunha, para que essa parte da ponta dele seja bem fininha. Mas para que eu quero isso? Então, vamos lá. Eu vou trabalhar aqui com o sépia. Eu costumo trabalhar... não, vamos trabalhar com o jacarandá. O jacarandá é um tom de tinta avermelhado. Ele dá uma tonalidade bem interessante para pintura, viu, gente? Olha, eu gosto de trabalhar com o jacarandá. Ele é durinho, ó, porque ele é bem trabalhado, ele é bem... Como é que fala? Bem gasto, né? Para que ele fique nesse formato de cunha mesmo, ó, ele possa fazer traços bem fininhos também. Como aqui eu tô trabalhando os galhos, né? Os galhos, muitas vezes, às vezes, são meio mais grossinhos, né? Mas aquelas onde nós vamos trabalhar para cá, eu faço com esse pincel, né? Usando ele em pé, e ele vai me dar um traço fininho. Ó, aqui eu vou tirar um daqui, que tá saindo daqui, ó. Então, esse daqui corresponde ao que vai passar por baixo da rosa, ó. E vai aparecer aqui, ó. E ele bifurca, né? Ó. Tá? Isso a gente vai trabalhando, porque na hora que eu for fazer a rosa é bem rápida. Eu trabalho com traçados gestuais no interior dela, tá? Só tem esse traçado de fora, que foi feito com aquele gabarito, né? Ó. Ele faz barulho assim, porque como ele foi bem
debastado, né? Tirado peso a cerda foi bem gasta, né? Passada numa lixa para que ele fique nesse formatinho de cunha. Ele faz barulho porque ele fica uma cerda dura, excepcionalmente mais dura do que o normal, né? Ó. Aí você vai fazendo o traçado que você queira. Aqui. Então, aqui tem mais um. E a gente vai fazendo assim. De vez em quando a gente esquece, porque faz tempo que eu não faço vídeos e faz tempo que eu não faço esse tipo de vídeo. Então, às vezes a gente esquece de se comunicar, de falar, né? Então, aqui, ó. Tô usando aqui o jacarandá. Se você não tiver o jacarandá, você pode usar o sépia. Você pode usar uma cor terra queimada, você pode usar marrom, né? Isso aí independe. Você usa o que você tiver. Não há necessidade, muitas vezes a pessoa quer usar exatamente aquilo e ela não tem no momento. Então, não há necessidade disso, tá? Você pode usar simplesmente aquilo que você tem à mão. Então, passamos aí o jacarandá. Eu vou tirar o excesso. Eu vou pegar aqui a cor pêssego. É amarelo pêssego. Antigamente, essa cor, ela era conhecida como amarelo pele. Mas eles trocaram o nome, mas a cor permanece a mesma. Então, você só dá um tonzinho assim, ó, dá uma passadinha para que apareçam alguns tracinhos do amarelo pêssego, ó. Até porque também, quando secar, ele dá uma baixada, né? Ele vai pro centro da trama e ele dá uma apagadinha, né? Então, não há necessidade de fazer um traço contínuo também, né? Pode dar uns traçadinhos assim, só pra dar uma clareadinha, pra ele não ficar muito